Olá pessoal, estou de volta. Bom, nas aulas anteriores nós aprendemos a como calcular, como montar a quadro de análise de variância, calcular todas as suas variáveis, o grau de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio, determinar o f e determinar o f tabelado e o f calculado. Além disso, concluir a ANAVA e, ao fim, nas últimas aulas, nós aprendemos a lidar com os testes de média. Tudo isso poderia ser feito tanto no caderno, em cálculos à mão, ou como em softwares em planilhas de cálculo, como Excel ou LibreCalc. Mas agora nós vamos melhorar um pouquinho, nós vamos ficar um pouco mais específicos, vamos ver quais são os softwares que são trabalhados. Lembrando que a agricultura digital, essa agricultura a agricultura 4.0, ela se utiliza de muitos dados. E dificilmente vocês vão lidar com esses dados na mão, no punho, com a calculadora, porque a chance de erro é muito grande. Por isso que a gente tem que utilizar essas ferramentas computacionais, elas vieram justamente para tentar melhorar e facilitar a nossa vida. Mas só fazendo um apanhado geral, uma revisão, é importante que a gente se atente a isso daqui. O que a gente precisa quando a gente planeja um experimento, né? Primeiro, a gente quer determinar qual que é o objetivo do meu experimento, né? Eu preciso ter um objetivo para me montar um experimento. Por que eu estou montando esse experimento? Quantas amostras devo selecionar, que variáveis são necessárias para atender o objetivo, como coletar meus dados. Bom, se eu quero saber lá a produtividade de um lote de soja, de uma área de soja, eu tenho que entender quantas plantas eu preciso coletar, qual a área que eu preciso coletar de amostra para me determinar, para conseguir fazer uma extrapolação, para dizer que uma área, uma pequena parcela de 20 metros quadrados, ela pode me dar uma impressão ou mesmo um valor aproximado de uma fazenda inteira. Então, que variáveis são necessárias para atender esse objetivo? O que eu preciso medir? Eu vou medir o quê? Quantidade de grãos, peso de grãos, vou fazer a coleta, vou fazer a trilha dessa soja. Como vou coletar meus dados? Bom, quais são os dados? O dado é a altura de planta, o dado é o número de vagens por planta. Como vou tabular meus dados? Aí aqui é o momento que a gente leva lá para o Excel, para aquelas planilhas de cálculo, para a gente organizar os dados, para daí a gente tirar as informações. Que tipo de análise estatística vou fazer para atender o objetivo? Bom, até agora nós fizemos. Quais análises estatísticas que nós já trabalhamos? Trabalhamos com a ANAVA. Quando o teste ele passa da ANAVA, o que eu quero dizer quando ele passa da ANAVA? Quando ele rejeita o H0. Se o H0 me diz que as amostras elas não têm diferença entre si, os tratamentos não têm diferenças entre si, e se eu rejeito o H0, então quer dizer que eu posso continuar e levar esses dados meus para um teste de média, uma comparação, para me dizer, bom, se existe essa diferença entre os tratamentos, eu quero saber qual tratamento é diferente de qual. O tratamento A é diferente do B, o tratamento C é diferente do A, e assim por diante. Então, a gente monta aquela tabela, por exemplo, com um teste de Tukey. A partir desse teste eu consigo dizer, realmente o tratamento A tem diferença do tratamento B. Antes do Tukey, nós não podemos concluir nada. A única coisa que concluímos, no caso se rejeite H0, é que os tratamentos eles têm diferença entre si. Mas nós não sabemos ainda qual é a diferença, qual difere de qual. E aí a gente entra aqui, qual software devo utilizar? Nós vamos ver que existem vários softwares e várias opções que a gente pode utilizar e são utilizadas. E como vou apresentar meus resultados? Então, no ponto agora, nós vamos lidar então, para essa unidade, com o software que nós vamos trabalhar. Para que possamos chegar e apresentar os resultados, nós precisamos rodar a estatística, nós precisamos gerar informações desses dados. E são vários os softwares que são utilizados, tanto na área de experimentação agrícola, como na área de estatística em geral. Os mais famosos, eu destaquei aqui o R, que é o que nós vamos trabalhar aqui na nossa disciplina, o SAS, SPSS, Assistat, Sysvar, Sigmaplot. O SAS, o SPSS, juntamente com o R, são os softwares estatísticos mais utilizados no mundo. A diferença entre esses três aqui é que o R ele é um software gratuito, ele é um software livre. O SAS e o SPSS são softwares pagos, então para se utilizar você tem que comprar uma licença dele. O Assistat e o Sysvar são softwares gratuitos também, porém não livres. Então eu não consigo montar pacotes, não consigo alterar como o software funciona, porque ele foi um software montado para alguém. O software livre, como o R, eu posso aumentar as funções dele. Eu crio uma função própria do R lá e eu crio um pacote lá que a gente chama. A gente já vai ver mais para frente. A diferença é que o Assistat, que ele vem sendo muito utilizado na área de experimentação agrícola, já foi muito mais, mas ele vem caindo muito, ao longo do tempo. Por quê? Ele deixou de ser atualizado. Tanto é que se você baixa ele no site do criador dele, ele foi criado por uma Universidade Federal do Nordeste. E se você baixa ele lá no site, você vai ver que ele não foi atualizado já, se eu não me engano, a última atualização é em 2016, a última versão dele.
então já é um software que está entrando em desuso. Um outro software que também é muito utilizado é o Sysvar, que foi criado por um pesquisador da Universidade Federal de Lavras. Ele também já vem diminuindo muito seu uso, justamente porque as pessoas estão migrando para o R, que é um software mais robusto, tem mais funcionalidades. Um outro software que é utilizado para apresentar dados, criar gráficos, é o Sigmaplot. Também ele não é tão utilizado, mas para montar gráficos e apresentação de dados, ele também ajuda e ele é um pouco mais simples de ser utilizado que o R. Mas tudo aquilo que o Sigmaplot faz, o R também faz. Então o uso de software ele vai estar ligado com o quê? Primeiro, necessidade. Qual que é o tipo de teste que eu estou fazendo? Qual é a análise que eu preciso realizar? É uma análise muito específica, uma análise muito complicada, muito complexa? Talvez um software mais simples não vai conseguir te atender. Incentivo da utilização, né? Professores, colegas. Bom, por que eu passei a usar o R? Porque eu aprendi com uma professora me ensinou a usar o R e a gente vai passando para frente. Outros professores, outras pessoas vão utilizar, por exemplo, o Sysvar. Eu também aprendi a mexer com o Sysvar, mas com o tempo eu mexia tanto com a Systat quanto com o Sysvar, e com o tempo eu fui vendo que eu precisava utilizar, às vezes, 3 softwares, por exemplo, o SPSS, o Systat e o Sysvar, para fazer aquilo que só o R sozinho fazia. Então, por mais que no começo ele fique um pouco mais complicado de se mexer, ao longo do tempo a gente vai ver que as possibilidades para esses softwares são praticamente infinitas, são muitas. Então, eu deixei de usar, por exemplo, esses 3 softwares e passei para usar só o R, que consegue me atender e consegue fazer tudo aquilo que eu preciso. E uma outra coisa também que vincula muito a sua utilização é justamente a licença, a disponibilidade de licença. Bom, se eu sei que o R ele é um software gratuito, livre, eu não preciso pagar e eu consigo baixar ele gratuitamente sem ter nenhum problema. O SAS e o SPSS tem que pagar a licença para poder utilizar. Essa é uma das vantagens então do R. Além disso, né, então, os principais motivos que a gente fala que são as qualidades, as vantagens de utilizar o R, justamente então porque é um software gratuito, que os códigos são abertos, reproduzíveis e adaptáveis. Como eu disse, eu consigo criar uma funcionalidade, assim como nós criamos lá no Excel uma célula ou mesmo uma fórmula dentro do Excel, que ela vai me dar um resultado automático. No R também é possível se fazer essa criação dessas equações, dessas fórmulas matemáticas. Ele pode ser utilizado tanto para aqueles que utilizam Windows, Linux, Mac, então para todas essas plataformas ele é adaptável. A comunidade acadêmica desse software ele é muito disseminada tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, então ele é um software que é utilizado no mundo inteiro. Foi criada uma revista específica para disseminar o conteúdo ou disseminar os pacotes ou conhecimento sobre esse software. Além disso, empresas privadas e públicas estão se atentando ao R, justamente pela possibilidade de se diminuir a despesa, né? Porque se naqueles outros softwares eu tinha que pagar uma licença anual, para esse software eu não preciso pagar nenhuma licença, pois ele é um software gratuito. E além disso, ele tem uma grande flexibilidade de análise, porque eu posso utilizá-lo para praticamente todas as análises. Dentro da área de experimentação agrícola, todas as análises são possíveis de fazer pelo R, assim como todo tipo de gráfico. Mas ele não é só utilizado na área de experimentação agrícola, ele é utilizado na área de estatística em geral, probabilidade, algumas linguagens de programação que eles são familiares, né? Ele tem um link com C, C++. Além disso, ele tem uma ótima documentação. O que é isso? A gente vai ver lá quando a gente começar a lidar com o programa, e qualquer dúvida que você tem, você pode usar uma função que chama função help, e então ele vai te baixar um manual te ensinando a lidar com a função que você está tendo dúvidas ou tendo dificuldade. Uma das frases que a gente atribui ao programa é justamente isso aqui: não pergunte se o R é capaz de fazer algo, pergunte como ele faz. O R é um software que no começo ele é um pouco complicado, mas depois, como a gente vai lidando, a gente vai ver que ele realmente pode fazer tudo que envolve cálculos, tudo que envolve dados. Ele tem uma capacidade muito grande. Então aqui, por exemplo, são algumas imagens, alguns gráficos criados dentro do R. Tem outros softwares que criam gráficos de forma um pouco mais simples, um pouco mais rápida, sim. Mas para aqueles que não têm muita habilidade no R, depois que você pega um pouco de habilidade ou vai adquirindo um pouco mais de experiência no software, você vai ver que ele é muito simples de ser utilizado e muito rápido de ser utilizado. Então, dentro do R, como é que ele funciona? Ele funciona pelo sistema de pacotes, né? Quando a gente instala o R, você instala ele com alguns pacotes básicos que tem lá dentro. Por exemplo, pacotes de calcular desvio padrão, variância, média. Então, ele tem esses pacotes que estão lá fixos lá dentro do R. Então, por definição, né, por padrão, ele vai utilizar alguns pacotes lá que já vem, né, na instalação dele. Os demais pacotes, quando eu quero algum outro pacote, eu vou ter que instalar esse pacote à parte. Então aí a gente usa algumas funções, por exemplo, library, para chamar justamente o pacote para a gente carregar ele lá na biblioteca de pacotes. E aí aqui eu vou ter, por exemplo, esse daqui é um pacote que é um pacote mass. Então quando eu quero utilizar esse pacote mass, eu chamo o pacote lá, eu busco esse pacote na minha biblioteca de pacotes. Então só para ter uma ideia, né, o R ele tem a quantidade de pacotes dele é uma quantidade enorme. Por exemplo, se eu quero fazer análise
dentro da área de experimentação agrícola, eu vou ter pacotes específicos para experimentação agrícola. Agora, vamos supor que eu trabalho no IBGE, eu quero fazer estatística ou probabilidade, por exemplo, de pesquisas, de censos. E aí eu tenho outros pacotes específicos para essa finalidade. Também temos pacotes específicos que trabalham com experimentação agrícola. Esse sistema de pacotes foi criado justamente pensando nisso. Como o programa ele tem várias funcionalidades, toda vez que eu abrisse o programa e ele fosse carregar todos os pacotes disponíveis no mundo inteiro, ele seria muito pesado. E aí, se eu quero utilizar ele só para uma certa finalidade, eu vou baixar só aquele pacote específico e aí o programa fica leve. Então, os computadores em geral não têm muito problema para rodar esse programa. Uma dúvida muito comum que geralmente o pessoal tem é se precisa programar, né? Precisa saber programar para utilizar o R. Não, você não precisa saber programar. A gente vai ver que seguindo os passo a passos você não tem muito problema para utilizar esse programa. Certo, é lógico que ele tem alguns detalhes específicos. Por exemplo, como ele é um programa feito em inglês, na língua inglesa, alguns computadores não conseguem traduzir, outros computadores conseguem traduzir. E a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, que o decimal do programa R não é a vírgula que nós utilizamos no português, mas sim o ponto. Então, para a gente começar um pouco a falar um pouco desse programa R, a gente vai ver que ele tem o programa R, que é o R, que é a base de como foi fundado, como foi criado o programa. Mas a gente vai utilizar aqui uma IDE que a gente chama de RStudio. O que é essa IDE? Ela é uma forma, uma plataforma, um visual do programa um pouco mais simples e um pouco mais amigável de se trabalhar. Eu vou mostrar para vocês os dois e vou mostrar como se baixar os dois. Então vamos para o passo a passo como baixar e como executar o programa e nas próximas aulas a gente aprende a mexer. O que a gente tem que saber primeiramente é que sem baixar o R primeiro, o RStudio não funciona. Então vamos lá ver como que a gente faz para baixar os dois. Primeiramente a gente vai vir aqui no Google, normal, eu vou digitar só R. Assim que eu apertar R só, vai aparecer as duas opções, ó, RStudio e esse aqui que vai ser o link que a gente vai utilizar. Clicou aqui, você vai abrir essa página. Então é só seguir os passo a passo. Se você estiver pedindo para traduzir a página, é só clicar com o botão direito e pedir para traduzir, ou se o seu computador tiver para tradução automática, ele vai já ser traduzido. Então vou vir aqui, clicar aqui em Download R. Assim que eu clicar em Download, ele vai abrir essa página que é o CRAN, que a gente fala que é o espelho. Vocês vão vir aqui na opção de Brasil e vão clicar na UFPR. É o segundo link aqui da opção Brasil. Clicou aqui, você vai escolher se você utilizar um computador Linux, ou Mac, ou Windows, você vai clicar para aquele que funcionar no seu computador. Então, no meu caso, eu uso o Windows, então eu vou clicar em Windows, e aí eu vou clicar aqui, ó, install R pela primeira vez, né? Então, colocar aqui, clicou, e eu vou escolher essa versão, que é a versão mais nova, que é a versão mais recente que vai estar aparecendo aqui em destaque. Assim que eu clicar aqui, ele vai iniciar o download do programa. Então, iniciou o download, é só você fazer o download e iniciar a instalação passo a passo, não tem, é só seguir os passos padrões mesmo. Assim que você instalar o R, então assim que você instalar o R, você vai voltar no Google e vai colocar de novo RStudio. Quando eu coloquei RStudio, eu vou vir aqui já, download RStudio. Após ter instalado o R, cliquei aqui em download RStudio, eu vou escolher qual é a versão. Eu venho aqui, rolo a barra para baixo. Vocês vão ver que tem versões pagas e tem versão gratuita. A gente vai nesse RStudio Desktop grátis. Clico em Download. Ele vai me mostrar aqui também que para Windows. Cliquei aqui e ele vai iniciar o download automaticamente. Então, detalhe, para aqueles que têm um computador que ele é 32 bits, o RStudio não funciona. Então, por exemplo, aqui, esse daqui é para computador para 64 bits. Quem tiver dúvida de como descobrir qual é o número de bits, é só entrar no Windows Explorer, clicar em botão direito em cima do ícone de meu computador e coloca propriedades. Lá ele vai te informar qual é o número de bits do seu computador. Então, para o RStudio funcionar, tem que ser 64 bits. Ah, mas se o seu computador for de 32 bits, não tem problema, você consegue utilizar o R. Então assim a gente finaliza a aula de hoje. Mais adiante a gente inicia a trabalhar com o programa, dando os primeiros passos nesse programa dos cálculos na nossa estatística.